E aí, beleza? 12 anos se passaram desde que os Vingadores fizeram o sacrifício final ao enfrentar o invencível vilão Ultron. Agora, o mundo está à mercê de seu exército de robôs. Enquanto isso, os filhos adolescentes dos heróis caídos crescem escondidos em uma fortaleza secreta construída por Tony Stark no Círculo Ártico. James, filho do Capitão América e da Viúva Negra. Pym, filho da Vespa e do Gigante. Torun, filha de Thor e Sif. E Azari, filho do Pantera Negra, unem forças com Tony Stark, Bruce Banner e Francis, filho de Clint Barton, para enfrentar o poderoso vilão Ultron e vingar a morte de seus pais. No passado, durante o conflito para proteger seus filhos, Tony Stark levou as crianças dos Vingadores para um refúgio escondido acima do Círculo Polar Ártico, onde as criou em um abrigo tecnológico isolado, longe de Ultron e sua ameaça. No presente, esses jovens cresceram, desenvolveram habilidades e estão impacientes com o isolamento forçado. Cada um possui poderes únicos, sendo versões futuristas dos pais. Quando o Visão reaparece, desencadeia eventos que levam Ultron a descobrir o paradeiro dos jovens e tomar controle dos Vingadores de Ferro criados por Tony. Os novos Vingadores têm poderes próprios. Pym e Azari são praticamente cópias dos pais. Em vez do escudo do Capitão América, James usa um bracelete robótico que cria um escudo de energia holográfico. No lugar do martelo de Thor, Torun empunha uma espada majestosa. Na ilha remota do Ártico, os jovens são treinados intensamente. Eles conhecem os Vingadores apenas pelas histórias de Tony. Pym, Azari e Torun treinam com dedicação, enquanto James perde interesse e começa a falhar nos treinos. Torun desaprova a postura de James, que vive dormindo, faltando aos treinos e evitando responsabilidades. Tony tenta acalmar James, dizendo para ele não descontar sua frustração nos outros e admite que entende seu cansaço com o isolamento. De repente, um alarme soa. Tony manda todos se esconderem no quarto de James. Lá, os amigos discutem o que provocou o alarme. Pym suspeita que Ultron tenha chegado, mas James acredita ser apenas um erro técnico. Logo, Visão aparece no quarto após se esconder de Ultron por mais de uma década. Visão veio avisar Stark que o filho de Clint Barton está vivo. Tony orienta os jovens a ficarem no quarto enquanto ele vai ao laboratório com Visão. Mas em vez de obedecer, eles decidem segui-los para escutar escondidos a conversa. No caminho, se perdem e acabam encontrando os Vingadores de Ferro, robôs inspirados nos Vingadores mortos, com visual e habilidades semelhantes aos de Capitão América, Gavião Arqueiro, Pantera Negra, Thor, Viúva Negra e Homem Gigante. Enquanto isso, Tony repara o corpo de Visão. Durante o concerto, Visão informa Tony que a Europa já foi dominada pelas máquinas e a invasão da Ásia está prestes a começar. Pym e Azari conseguem localizar Tony e Visão. Enquanto escutam escondidos, James se pergunta se o Capitão América robótico ainda guarda memórias de seu pai e acaba ativando acidentalmente uma série de Vingadores de Ferro. Os robôs seguem sua programação e partem para enfrentar Ultron. Tony, ao descobrir que Pym e Azari estavam ouvindo, percebe também que os Vingadores de Ferro foram ativados. James e Torun confessam o ocorrido para Tony, que já sabia. Ele pede aos jovens que levem a cabeça de Visão. Porém, os Vingadores de Ferro são detectados pelos sensores globais de Ultron e acabam sendo atacados e assimilados. Tony é avisado da destruição dos robôs. Ultron descobre a localização do Ártico e reprograma os Vingadores de Ferro para obedecerem seus comandos. Em seguida, ele se dirige ao Círculo Polar Ártico para iniciar seu ataque. Sabendo do perigo iminente, Tony orienta os jovens a fugirem e se esconderem no centro de controle junto com a cabeça de Visão. Ultron invade o Ártico e destrói seu escudo protetor. Tony, agora vestindo a armadura do Homem de Ferro, enfrenta Ultron, revelando sua identidade às crianças. Ele consegue distrair Ultron tempo suficiente para que os jovens escapem usando o Quinjet rumo a um lugar seguro chamado Terra Selvagem. Mesmo assim, eles insistem em salvar Tony. Visão, porém, hesita. Tony acaba sendo derrotado e capturado por Ultron. Enquanto Ultron se recarrega, Pym desvia o curso do Quinjet em direção à base de
de Ultron, a antiga cidade de Nova York, agora chamada Ultra Cidade, com o objetivo de resgatar Tony. Ao chegar lá, os jovens Vingadores tentam enfrentar os robôs de segurança da cidade e os Vingadores de Ferro, mas fracassam. Durante a luta, Torun é gravemente ferida e chama por Thor, mas ele não aparece para ajudá-la. Felizmente, os jovens Vingadores são salvos por Francis Barton, filho de Clint Barton e da Harpia, com a ajuda dele. Enquanto isso, Ultron tortura Tony para obter informações sobre os jovens. Os quatro seguem Francis e os catadores até sua base. Quando revelam sua identidade, Francis fica furioso ao descobrir que não era o último Vingador e questiona onde estavam os outros. James explica que ninguém sabia da existência dele. Francis conta que seu pai lutou contra Ultron e ajudou os sobreviventes, liderando os catadores após sua morte. Azari informa que Tony Stark é o último Vingador vivo e não o pai de Francis. Este acredita que Tony havia morrido, já que Ultron não costuma poupar ninguém. Mas Betty Rose diz que Tony está vivo e revela sua localização. Os jovens Vingadores decidem se unir aos catadores para resgatar Tony. Francis hesita no início, mas ao ver Torun abatida, resolve ajudar. Ele passa instruções para chegarem à cidadela de Ultron. Os quatro se infiltram na cidadela para resgatar Tony e descobrem a sala de troféus de Ultron, exibindo a derrota dos Vingadores originais e de outros heróis. Ao ver os restos da armadura do Homem de Ferro, os jovens acreditam que Tony está morto. James se distrai ao ver o traje do Capitão América exposto. Após enfrentarem obstáculos, encontram Tony, que avisa que caíram em uma armadilha no exato momento em que Ultron aparece para eliminá-los. Ele pretende destruir James primeiro, já que seu pai era uma ameaça por inspirar esperança nas pessoas. Porém, Francis e os catadores chegam para salvá-los. Juntos enfrentam Ultron e conseguem escapar. Furioso, Ultron ordena que seus robôs os caçem e destruam. O grupo se refugia em um teatro abandonado, onde Tony revela a origem de Ultron e a queda dos Vingadores. Ele explica que criou Ultron como defensor da Ordem, mas o robô evoluiu e concluiu que só haveria paz se controlasse o mundo. Após a queda dos heróis, Visão passou a ser os olhos de Tony. Com isso, monitoravam os movimentos de Ultron buscando uma forma de derrotá-lo. Betty Rose informa que Bruce Banner está vivo e escondido. Tony e os demais partem rumo ao deserto em um veículo de transporte abandonado, com esperanças de encontrar Bruce. Ao chegar, ele se recusa a ajudar. Ele diz ter controle sobre o Hulk e não quer que ele volte. James motiva o grupo a lutar pelos pais falecidos e questiona Bruce sobre o poder do Hulk contra Ultron, mas ele se recusa a responder. James e os jovens Vingadores decidem que para forçar o Hulk a sair, precisam ativar um dos robôs de Ultron e atrair o inimigo. Isso obrigaria o Hulk a enfrentá-lo mesmo contra a vontade de Tony. Enquanto isso, Torun, sem sua espada, se recusa a lutar. No dia seguinte, ela recupera sua arma após pedir forças ao pai e agradece a ele. Ultron cai na armadilha e ataca os jovens Vingadores com seus Vingadores de Ferro. Cada jovem enfrenta uma versão robótica de seu respectivo pai. James enfrenta o Capitão América de Ferro, Azari enfrenta o Pantera Negra de Ferro, que assume forma de felino robótico. Azari usa seu poder elétrico e destrói o inimigo. James danifica o gerador de escudo do Capitão Robótico, mas consegue recuperar o escudo original de seu pai. Enquanto isso, ele havia pedido que Pym atraísse o Hulk. Após várias tentativas, incluindo rajadas de energia, um enxame de vespas robóticas provoca a transformação de Bruce em Hulk. Depois de derrotar o Homem Gigante e a Viúva Negra de Ferro, o Hulk retorna para enfrentar Ultron. Durante a batalha, o Hulk é temporariamente nocauteado. Ultron dispara um raio do peito para matar James, mas ele se protege com o escudo estelar. Pym tenta provocar o Hulk, dizendo que Ultron o chamou de covarde e afirmou ser mais forte. Essas palavras enfurecem o Hulk, que desperta, e enquanto Ultron tenta eliminar James, o Hulk aparece e o agarra. Hulk separa o corpo de Ultron e o destrói. Após a vitória, Hulk desaparece. Contudo, Ultron tenta se regenerar. Para impedi-lo, Torun se sacrifica lançando o corpo despedaçado do vilão no espaço profundo. Ela quase sufoca e congela durante o processo, mas é salva quando seu pai Thor aparece e explica por que a deixou na Terra. Thor conta que a deixou ali para que ela aprendesse a mesma lição de humildade que ele precisou aprender, para que não crescesse
tão arrogante quanto ele foi em sua juventude. Ele a convida para ir com ele até Asgard e assumir seu lugar de direito como princesa. Mas Torunn escolhe voltar para sua família na Terra. Como presente de despedida, Thor a envia de volta à Terra com uma armadura completa de Asgard. Com Ultron finalmente destruído, os 5 jovens Vingadores, junto com Tony, se preparam para retornar à Ultra Cidade, a fim de lidar com as forças remanescentes de Ultron e resgatar a população. Terminando assim, Next Avengers Heroes of Tomorrow, animação de ficção científica e fantasia de 2008. E eu espero você no Círculo Polar Ártico.